a peça da porca recartilhada, onde nós vamos usar alguns comandos bastante interessantes. Vamos lá na parte do Inventor, vamos criar uma peça nova. E aqui nós vamos lançar mão do comando de revolução. Então eu vou pegar aqui no Create Esboço, vou clicar no plano X e Y. E nessa forma agora eu vou iniciar com um retângulo, pegando do centro dele aqui, ó, puxando para cima. Esse meu retângulo, nós vamos, como eu vou utilizar o comando de revolução, eu preciso ter uma linha de centro para ele. E a linha de centro que eu vou utilizar para ele vai ser esta linha do meio aqui. Então basta selecionar a linha do meio, vir aqui e colocar como linha de centro. Dessa forma eu já tenho a linha de centro dele. Eu vou entrar aqui na parte de cotas, clico na parte superior, clico na linha de centro, coloco ela aqui do lado. Essa minha medida vai ser no valor de diâmetro de 28. Então vamos colocar aqui 28 milímetros. Eu já posso, inclusive, clicar na setinha dela aqui, já entrar na tolerância e já aplicar uma tolerância para ela. Então, na hora de criação, ó lá, mais ou menos 2 centésimos, ó. Simétrico, mais ou menos 2 centésimos. Então, na hora de criar a cota, eu já posso colocar também a tolerância. Dessa forma, eu vou ter um comprimento aqui de 16 milímetros. Essa daqui vai ter 16 milímetros. E eu vou ter agora um detalhe na parte de fora dela aqui, ó. Esse detalhe da parte de fora, eu vou criar novamente um retângulo. Eu vou fazer um retângulo pequenininho para vocês poderem enxergar muito bem um comando de restrição bastante importante. Esse detalhe que eu estou fazendo aqui, vai acontecer o quê? Ele precisa ficar exatamente no meio da peça e a menor parte dele é de 6 milímetros. E ele vai ter uma distância aqui de 5. Aqui você pode perceber que vai ter 5 para cada lado. Então vai ter 5 aqui, 6 no meio. Olha só, essa peça então ela está exatamente no meio. Eu vou pegar o comando aqui de restrição coincidente. Vou passar o meu mouse aqui, ó. Você presta atenção que aparece um pontinho verde exatamente no meio dessa linha que vem daqui até aqui, ó. Então eu vou pegar ponto verde aqui, ó, que ele é o meio dessa linha pequenininha. E agora eu vou localizar o ponto verde dessa linha vermelha. Isso vai fazer com que caia um sobre o outro, fazendo com que o meio dessa linha aqui, que está selecionada em azul agora, o meio dela caia exatamente em cima do meio dessa linha aqui, ficando exatamente centralizado a minha peça. E aqui eu vou colocar a medida de 6 milímetros. Muito bom. Feito isso, então, qual vai ser a próxima etapa? Aqui eu já fechei, já vou deixar o meu sketch dessa forma, vou concluir esboço, vou vir aqui na revolução. Agora, como ele tem 2 elementos em separado nesse meu sketch, eu preciso selecionar o perfil que eu desejo. Então eu vou vir com o mouse aqui, vou dar um clique nesta figura, ele vai entender que é essa figura aqui que eu quero revolucionar. E o eixo, eu clico em selecionar o eixo, ele já entendeu, sem eu clicar em nada, como essa linha aqui é a linha que eu já coloquei lá como linha de centro, ele já entendeu que era ela que seria o eixo. Vou deixar o ângulo de rotação 360 graus. Caso eu quisesse o ângulo menor, veja só, se essa peça ela não fosse a volta toda, 360 graus, fosse apenas 90 graus, eu poderia colocar aqui, ele iria fazer a revolução apenas no ângulo que eu desejo. Dependendo da situação, vocês vão precisar ter essa característica. Mas aqui eu vou colocar no total. Muito bem, feito isso, vou dar um OK. Fechou, essa peça aqui já está com a base pronta. Agora, nós já vamos vir aqui, ó, ele fala que tem um chanfrinho de 1 por 45. E um detalhe importante, nós não colocamos o diâmetro interno aqui, ó. Se a gente for avaliar, esse diâmetro interno aqui vai ser 1 milímetro a menos aqui e 1 milímetro a menos aqui. Então, se tem 28, vai ficar com 26 milímetros aqui. É bom acontecer essas coisas para a gente lembrar como que faz para editar. Eu vou ter que vir aqui no maisinho da revolução 1, onde o esboço está sendo consumido. Vou clicar com o botão direito, vou mandar editar o esboço. Dessa forma, eu venho aqui em cota, clico na parte de baixo,
clico na parte de baixo. Aqui eu tenho duas formas. Eu posso colocar os 26 aqui, sem problema nenhum. Ou ainda, se eu preferir, como eu sei que vai ter um chanfrinho de 1 milímetro, eu posso vir daqui até aqui e colocar o tamanho de 1 milímetro. Poxa, Daniel, vale a pena eu fazer o chanfro aqui no Sketch? Essa é uma dúvida que sempre o pessoal tem. Pessoal, quanto menor for o número de informações no Sketch, mais fácil é de você colocar as cotas. Depois, chanfros, raios, você vai utilizar os comandos de arredondamento ou os comandos de chanfro na parte da modelagem aqui. Eu acho, pelo menos, muito mais interessantes. Bom, dessa forma, então, eu vou entrar em chanfro, vou colocar aqui 1 milímetro, aresta, essa aresta, esta aresta, esta aresta e esta aresta. Vou dar um OK, fechou. Já está feito todos os chanfros nesse nosso elemento. Agora, nós vamos ter que fazer um furo aqui. Esse furo ele vai ser roscado. Dá uma olhada. Ele vai ter um furo roscado de uma rosca UNF de 5/8 e ele ainda vai ter um rebaixo aqui dentro do furo ó, de 18 milímetros. Ele não fala pra gente qual vai ser a profundidade. Nós vamos jogar aqui próximo de 3 milímetros aqui de profundidade. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui furo, vou selecionar a face que eu desejo fazer o furo. Repare que dessa forma eu não fiz um sketch aqui primeiro. Eu já fui direto no furo, clico na face que eu desejo, ele vai fazer no local que ele achar, e aí eu venho e seleciono ó, um elemento circular. Ele já vai direto lá no centro. Isso ajuda bastante a agilizar o nosso trabalho. Aqui eu vou pegar o tipo com rebaixo. Aqui nós vamos ter 18 milímetros no diâmetro desse nosso rebaixo, 3 milímetros na profundidade. E no diâmetro de 6 aqui, eu vou ter uma rosca, um furo roscado. E esse furo roscado, nós vamos colocar aqui ISO Unifield, né? ANSI Unifield. No 0,25, aqui vai ser 0,625, que é 5 dividido por 8, vai dar 0,625. E você vai chegar aqui nos 5/8. Nessa hora dos 5/8, a gente tem que colocar o NF para ser a mesma rosca que está lá no nosso eixo. E também ligar o item profundidade total, para ele fazer a rosca em toda a extensão do nosso furo. Vou dar um OK. Pronto, ele já está feito essa rosca no nosso desenho. Agora, vamos dar uma avaliada. Aqui eu não tenho chanfro, aqui já está pronto. A nossa peça aqui realmente já está feita. É só a gente ir lá e fazer o detalhe dela. Bem, eu já vou salvar aqui então como peça 2. E agora nós vamos entrar para a parte de detalhamento. Vamos entrar lá para a gente ver se a gente fez tudo direitinho. Nessa hora, vamos pegar uma base. A base desse desenho nosso, veja só, eu tenho um tipo de corte aqui que ele é chamado de meio corte. Ele está cortando a metade da minha peça e eu só tenho uma vista. Então eu vou fazer vista normal, sem problema. Vocês vão perceber que vai aparecer as linhas tracejadas, sem crise. Nesse nosso desenho aqui, eu vou trabalhar com uma escala de 2:1, para ele aumentar um pouquinho o tamanho do nosso desenho. Vou trabalhar aqui com a folha A4, editar a folha, retrato, tamanho A4. E agora nós vamos fazer o tal do meio corte. Esse meio corte, como que ele vai funcionar? Eu vou selecionar a minha vista, dou um clique na parte externa, aqui eu chego com o mouse, aqui eu clico na parte externa da minha vista e entro aqui em iniciar o esboço. Nessa hora eu preciso fazer uma área, um retângulo ou qualquer figura que eu consiga cortar exatamente a metade da minha vista. Pela norma ABNT, o corte sempre é feito na parte de baixo da nossa vista quando a linha de simetria estiver na horizontal. E nós vamos seguir esse padrão. Então eu vou pegar aqui um retângulo, vou vir aqui, ó, pego o alinhamento do meio da minha vista, ó, e faço um retângulo na parte de baixo. Feito um retângulo na parte de baixo, eu encerro o esboço e eu vou vir aqui no chamado corte parcial. Quando eu entro no corte parcial, seleciono a vista. Ele já identificou que esse sketch foi feito, ou esse rascunho foi feito nessa vista,
E aí ele pergunta a profundidade. Essa profundidade eu vou clicar numa linha tracejada aqui, que vai ser a linha do furo. Então ele vai fazer um corte para mim até chegar nessa linha tracejada do furo. E vou dar um OK. Feito isso, olha só, ele já cortou a vista para mim até a metade. Uma característica do meio corte é que nós não devemos deixar as linhas tracejadas, senão nosso desenho fica muito poluído. Então nós vamos fazer o quê? Remover as linhas tracejadas. Basta clicar 2 vezes no contorno da nossa vista. Eu vou vir aqui no estilo e vou remover as linhas ocultas e vou dar um OK. Dessa forma, ó, todas as linhas tracejadas foram eliminadas. Essa linha contínua larga aqui eu também tenho que eliminar. Então eu vou passar o mouse aqui fora. Aqui eu tenho 2 formas de seleção. Seleção com a janela tracejada e verde, que seleciona tudo que estiver passando por dentro da janela. E eu tenho aqui a seleção com a janela verde, uma linha contínua verde, ou a janela vermelha, onde ele seleciona apenas as linhas que estiver por inteiro dentro da janela. E aqui você percebe que apenas essas linhas ficaram em verde. Dessa forma, eu clico no botão direito, visibilidade, ele remove toda a visibilidade daquela linha. Feito isso, entra aqui na parte de anotar, vem na parte de linha de centro e cria uma linha de centro daqui até aqui. Botão direito e criar. Tá feito aí o desenho da nossa vista. Aqui vai ter uma característica muito interessante. Veja só. Quando a gente for começar a colocar as cotas, vai ter uma cota aqui que é a cota de 18, que uma parte dela foi eliminada. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Eu vou vir aqui no comando de cota, clico na linha e aqui o que acontece? Ele entende que a minha cota ela tem o diâmetro de 18, mas a outra parte ela está escondida. Como é que eu faço para eliminar esta parte aqui, ó, para ela ficar igual a esse desenho ou pelo menos parecido? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito em cima da cota, sai do comando primeiro, dá um ESC, clica com o botão direito em cima da cota e a gente vai vir aqui, ó, editar primeira ponta ou editar a segunda ponta. Eu vou colocar aqui editar a segunda ponta e vou colocar aqui vazio, sem nada, ó, nenhuma. Ele editou este lado aqui como segunda ponta. Não era isso que eu queria. Então eu vou editar a primeira ponta. Editar a primeira ponta e colocar nenhuma. Pronto, ele já eliminou a seta. Show de bola. Agora o que eu posso fazer? Eu venho em cima da linha de extensão, botão direito, e eu tenho aqui, ó, ocultar linha de extensão. Dessa forma ele elimina também a linha de extensão. Por quê? A linha de extensão ela sempre deve estar próximo aqui do elemento. A gente sabe que ela vai ficar 2 milímetros aqui afastada. Mas nesse caso, como não tem nenhum local aqui, não tem linha tracejada nem nada, ela não deve estar aparecendo. Muito bem. E aqui no caso da rosca, eu clico na minha área e eu já venho aqui, ó, e jogo ela para cá, botão direito, OK, show de bola. Desta forma aqui, você pode perceber, quando a gente utiliza a representação de furo e rosca, como eu fiz esse furo junto aqui à parte do rebaixo, ele já aparece aqui a simbologia de rebaixo no furo, diâmetro de 18 e a profundidade de 3 milímetros, que seria essa cota de 18 e também essa cota de 3. Algumas empresas utilizam bastante esse tipo de simbologia, outras nem tanto. Então você poderia colocar, por exemplo, desta forma aqui para representar esta parte da furação. É uma maneira aí bastante interessante também de representação. No mais, cotas normais. Se eu clicar daqui até aqui, puxar, ele veio somente o 28. Não veio com o símbolo de diâmetro. Como que eu faço? Clica 2 vezes em cima da cota. Clico aqui no botão Home do teclado. Ele já veio direto aqui para o início. E eu venho aqui e coloco o símbolo de diâmetro e dou um OK. Fantástico, ele já arrumou ali a cota de diâmetro para a gente. Outra coisa que é interessante também, aqui a parte de colocar as tolerâncias nós já vimos na aula passada, e a parte do chanfro. A parte do chanfro aqui nós podemos colocar da seguinte forma. Existe o comandinho de chanfro. Como funciona esse comando de chanfro? Eu clico em cima dele,
clico na superfície que está inclinada e clico em uma linha que está próxima do chanfro. Ó. Quando eu faço isso, ele vem, ele entende a distância de 1 milímetro que existe, entende o ângulo de 45 que foi colocado e ele vem a marcação para a gente, ó, 1 milímetro vezes 45 graus. Para fazer a limpeza desse monte de zero, nós já sabemos onde vai. Administrar estilos. E nós vamos fazer a alteração aqui dos zeros às esquerdas e zeros finais. Vamos lá em edição, em exibição, coloca 2, salva. Aqui já fica bem melhor aí a indicação das nossas cotas. Então por aqui já dá para você vir fazendo um trabalho legal. Outra coisa que é interessante nesse caso, usar um comandinho aqui de texto ou chamada de detalhe. Ó. O que acontece? Nesta área aqui, eu vou ter uma recartilha. Então eu posso escrever aqui, recartilha RGE, por exemplo, de 1,5 já é o suficiente. Ele vai fazer uma recartilha oblíqua cruzada com um passo de 1,5. Essa seria aí uma opção. Outra coisa, Daniel, mas não é só nessa face, na outra face também vai ter. O que eu posso fazer? Seleciona botão direito, adicionar ponta de seta, ou melhor, clica com o botão direito, nós vamos em adicionar vértice ou chamada de detalhe, clico na outra linha, vou lá e clico na pontinha que eu quero, ele já formou 2 setas pra gente. Aqui então, nós já temos aí uma infinidade aí de opções para vocês estarem fazendo a cotagem dessa peça.